Olá, o tema de hoje do Estúdio News é inteligência artificial na indústria brasileira. E para conversar com a gente, nós recebemos o Vinícius Albino, especialista em sistemas com inteligência artificial, e a Júlia Torraca, professora do Instituto de Economia da UFRJ e pesquisadora do Grupo de Indústria e Competitividade. Sejam muito bem-vindos. A inteligência artificial está impulsionando o cenário industrial, otimizando processos e aumentando a eficiência. O número de indústrias que utilizam a tecnologia no Brasil mais que dobrou em 2 anos, registrou um aumento de 163%. Segundo dados divulgados pelo IBGE, a quantidade passou de 1.619 em 2022 para 4.261 em 2024. No primeiro semestre do ano passado, aproximadamente 42% das empresas industriais pesquisadas já faziam uso da tecnologia, contra 17% em 2022. Eu começo perguntando para o Vinícius quais fatores explicam essa expansão. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. A cada dia mais a tecnologia ela vem expandindo dentro não só da indústria, mas também das empresas privadas e setor do governo também. A necessidade de aprimorar e otimizar os processos é o que tem feito com que a gente adote ainda mais a tecnologia, principalmente na indústria, onde tem muito trabalho processualizado, é onde a indústria tem mais aderência no uso da IA. Júlia, existem setores específicos que mais se beneficiam da inteligência artificial? Quais são os mais impactados? Olá a todos e todas. Bom, muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui, pela primeira vez. Uma grande alegria. Bom, quanto aos setores, a gente acredita que a inteligência artificial seja uma tecnologia e até para a própria propriedade da tecnologia, ela é muito transversal. Então, ela atravessa todas as atividades econômicas de alguma forma ou de outra. No fundo, então, portanto, todos podem se beneficiar de ganhos de eficiência, de ganhos de operacionalidade, de modelos de governança, enfim, todos podem se beneficiar em algum grau do uso da inteligência artificial. Agora, é claro que tem setores em que esse uso ele é assim, muito relevante, ele é preponderante, sem a adoção dessa tecnologia, você inclusive não consegue ir para frente, Então, por exemplo, setores de transporte aéreo, setores de máquinas e equipamentos, setores da eletrônica, eletroeletrônica, são exemplos de atividades que tem na inteligência artificial ali, está no cerne das suas atividades hoje em dia. Não dá para falar em inteligência artificial sem citar o termo em inglês que é tão usado nesse universo, que é machine learning. É isso? Estou falando corretamente, Tá correto. Vinícius? Empresas que adotam essa tecnologia estão se destacando, alcançando uma produtividade antes inimaginável. Como que ela funciona na prática? Bom, trazendo só um pouquinho do contexto, o machine learning ele já tem no mercado há muitos anos, Ele vem da matemática, de regressão linear e coisas um pouquinho mais profundas que a gente utiliza. E o que a gente veio vendo nesses últimos anos é o desenvolvimento da IA generativa. Então, hoje isso se aproximou muito mais do usuário final, Antes era algo mais de laboratório, algo mais de pesquisa, um processo que demorava anos até você chegar num resultado. Mas como isso se aproximou muito do usuário, ou seja, do colaborador da empresa, ou então a gente mesmo como pessoa física, podendo utilizar no dia a dia, isso fez com que a adoção massiva se desse também no âmbito empresarial. Então, a gente poder aplicar nos nossos processos simples, muitas das vezes a gente faz trabalho de escritório mesmo, processos que a gente chega no nosso dia, lê o nosso e-mail, envia o e-mail, revisa o calendário, são ações que a gente costumeiramente executa e que a gente pode aplicar o uso da IA dentro do nosso dia a dia. Então, isso fez com que a adoção ela se acelerasse muito, Porque tarefas simples que a gente fazia, que muitas das vezes levava 30 minutos, mas que a gente usa todos os dias, fez com que reduzisse esse tempo a coisa como 5 minutos. Então, a gente ganhou muito tempo, e otimizou os nossos processos, até mesmo pessoais, dentro do trabalho.
A inteligência artificial na indústria se refere ao uso de sistemas que simulam a inteligência humana para realizar tarefas, tomar decisões e também resolver problemas de maneira automatizada. Diante desse cenário, Júlia, a gente pode falar em redução de custos, porque nós estamos falando de sistemas que podem prever e evitar acidentes antes mesmo de acontecerem, protegendo os trabalhadores e economizando recursos com paradas não planejadas. É um exemplo que a gente está falando aqui da chamada manutenção preditiva. Você foi no centro da questão, Renata. Acho que o Vinícius também apontou, né? Muito da inteligência artificial vem dessa mineração de dados, né? Desse trabalho com dados. Então, a partir dessas informações, essas informações vão entrando, né, em grandes bancos de dados e vão sendo acessadas à medida que você vai conseguindo encontrar padrões, regularidades. Aquilo ali pode te sinalizar para muitas frentes de trabalho, digamos assim. Então, a manutenção preditiva é uma delas, mas a gente pode verificar, por exemplo, uma redução, dependendo do uso de softwares que tem a inteligência artificial, né, como referência, eles podem, por exemplo, reduzir em mais de 50% o retrabalho, reduzir o tempo de execução de determinadas tarefas, auxiliar em normas de segurança, tudo aquilo que a gente efetivamente consegue desenhar um padrão, uma regularidade, a inteligência artificial tem um ganho muito grande. Assim, ela traz realmente uma redução do custo de eficiência com paybacks, né, que a gente chama assim, com retornos financeiros para a empresa que adota, às vezes muito curtos. Então, sim, também traz aí um importante ganho de eficiência por conta da redução do custo, mas não só por conta disso também. Eu queria falar agora daquelas tarefas repetitivas, geralmente concentradas no chão de fábrica. Como a tecnologia traz melhorias no fluxo de trabalho, Vinícius? Bom, uma coisa que eu gosto de destacar, principalmente na manufatura, é a avaliação da qualidade do que foi produzido, né? Seja uma peça, seja algum acessório que foi criado ali e que depende do olho humano, né, para reconhecer algum defeito. Então, hoje tem se usado muito o uso de câmeras inteligentes para, de fato, identificar algum defeito de fabricação, para destinar aquela peça, aquele produto que foi fabricado. Antes a gente tinha e dependia isso de um volume humano. O ser humano, ele tem a sua limitação ali de velocidade, de tempo de analisar as coisas. E com o uso desse tipo de tecnologia, hoje a gente é capaz de identificar através da própria câmera. Então, se a gente está falando, por exemplo, da manufatura, de identificar peças, se a gente está falando do agro, por exemplo, fazer a seleção de frutas e classificação do tamanho da fruta, da cor da fruta, para poder agilizar esse processo também. Muito interessante. Agora, em relação à parte criativa, como lidar, né, com a inteligência artificial? Porque muitas vezes entra a discussão da ética no uso dessa tecnologia, da autenticidade e da interferência que ela exerce nas criações humanas, Julia. Na verdade, esse é um grande debate que a indústria está dentro, mas, na verdade, a sociedade como um todo, né, de alguma forma, acho que precisa ainda refletir bastante, né, sobre esses efeitos. Tem um marco legal que está sendo discutido, que, inclusive, a Confederação Nacional da Indústria, né, ela se posicionou e também, enfim, deu o seu retorno, né, o seu feedback sobre o que ela acha. Existe sim toda essa discussão sobre o uso desse potencial criativo. Eu acho que, particularmente, a indústria se beneficia de algum modo, né, do uso da inteligência artificial na sua operação, nessa função de geração de imagens e de geração de textos, né, que podem servir de referência para toda a operação ali da indústria, que eu acho que é possível fazer isso guardando critérios éticos, né, padrões legais, desde que isso esteja desde o princípio da construção daquele sistema, né? Então, em grande medida, quem alimenta a inteligência artificial ainda são pessoas, né? Então, eu acho que o cerne, o desenho daquilo
para a qual a inteligência artificial é voltada também faz muita diferença, né? Então, é possível ser feito algo que gere esse ganho de eficiência, que traga ganhos em termos de processo, de novos produtos, de novos modelos organizacionais, mas que você consiga, desde o princípio, resguardar padrões éticos necessários, enfim, e condizentes aí com os marcos legais que eventualmente venham surgir e que serão discutidos ainda bastante ao longo desses próximos tempos aí que nos aguardam. Com certeza, é todo um aprendizado que vai se desenvolver aí na prática, conforme os anos forem passando. Agora, empresas pioneiras estão adotando a realidade aumentada para treinar funcionários, simular processos e melhorar a segurança no trabalho. Vinícius, quais os ganhos que essa capacidade aí de sobrepor dados digitais ao mundo físico pode nos trazer? Isso é bem legal, principalmente na parte de simulação, por exemplo, de incêndio, coisas ligadas à CIPA, que você consegue, de fato, tangibilizar ali para o participante, né, a pessoa que está sendo treinada, algo mais próximo do real. Em vez da gente simplesmente tratar algo muito teórico, simplesmente com um vídeo gravado, aquela coisa maçante, você acaba fazendo e trazendo mais interação para aquele processo, para aquele treinamento. Um ponto interessante disso é, de fato, o dinamismo, ele prende a atenção e a atenção ajuda no processo de aprendizado. Então, isso traz dentro desse processo, de fato, um aperfeiçoamento e uma absorção muito maior. Agora, a inteligência artificial está redefinindo a maneira como as empresas interagem com os clientes. Eu pergunto isso agora para a Júlia, em que sentido? É entendendo melhor o comportamento do consumidor, antecipando suas necessidades, talvez, e garantindo também um maior alinhamento do produto com as expectativas e demandas do mercado? Renata, acho que é tudo isso aí que você comentou. Bom, como tudo para a inteligência artificial, né, mas também para outras tecnologias digitais, os dados são muito relevantes. Tudo que gera informação gera dados, pode servir de alimentação para sistemas de inteligência artificial, né? Então, se você tem, por exemplo, uma pessoa que clica num determinado link, quantas vezes, em qual período do dia, que tipo de produto, em quais circunstâncias, o que ela compra junto com aquele produto, ela geralmente compra também outras coisas, outros objetos, enfim, outros serviços também. Então, tudo isso pode servir de informação para a alimentação de um sistema de inteligência artificial que vise captar, por exemplo, padrões de consumo de clientes, inclusive também no mapeamento de possíveis clientes, ou que tipo de demanda faz mais sentido para a minha empresa. Então, também tem empresas que prestam esse tipo de serviço para outras empresas, né? Então, tudo que possa servir como alimentação, né, de dados, de informações para esses sistemas, constroem padrões e aí, certamente, os serviços voltados ao cliente podem ser feitos com muito mais exatidão do que era feito anteriormente, né? Então, aí a gente tem junções, obviamente, de questões relativas à própria indústria, tecnologia, com propaganda e marketing, com outras áreas que, na verdade, a gente cria uma grande junção, né? Um grande bloco aí de áreas de conhecimento que cria uma grande interseção aí para conduzir novas ações, né? Os clientes também saem ganhando com isso, né, Vinícius? Com certeza. Não só porque as empresas passam a conhecer mais eles, mas também elas conseguem também ofertar e trazer coisas que é mais cômodo, assim. Muitas vezes é muito melhor a gente receber uma propaganda de algo que a gente realmente quer do que receber aquele spam, né? Aquele monte de e-mails, por exemplo, de coisas que para a gente é inútil. Então, as empresas elas passam a ser mais assertivas dentro do processo de classificação de quem é o público-alvo, né? E não só para escolher o produto que mais interessa a você, senão também para dar ofertas, oferecer um cupom de desconto, algo que estimule também. Obviamente ela sai ganhando também pelo número de aquisição maior,
mas você também tem um conforto melhor de não ser bombardeado por tanta propaganda aleatória. Falando nisso, agora pequenas e médias empresas também têm acesso a tecnologias que antes eram restritas às gigantes do setor. Ô, Julia, nós podemos dizer que a implementação da inteligência artificial está nivelando o mercado industrial, deixando mais competitivo? Ah, sim, certamente. Eu ousaria dizer que a não adoção de inteligência artificial significa você realmente não competir eh, bem, né, de uma maneira com alto desempenho, de uma maneira competitiva, efetivamente, nos mercados, assim. Então, já é uma realidade, dada a transversalidade, já é uma realidade em diferentes setores. Então, você não adotar significa você perder eficiência, você ter dificuldades em reduzir custos, dificuldade de ter uma melhor operação, dificuldade de venda. Então, sim, já é uma realidade. Agora, eu acho que sim, certamente tem setores em que isso faz muito mais sentido como um pré-requisito muito importante, e tem outros setores em que esses possíveis ganhos, esses possíveis resultados em termos de competitividade ainda precisam ser mapeados, né? Enfim, dependendo do setor, dependendo da atividade, o papel, a relevância da inteligência artificial para a questão da competitividade pode mudar. Os setores são muito diferentes, né? Vinícius, como os profissionais estão lidando com esse mundo digital novo? As empresas estão conscientes da capacitação de seus colaboradores e dão condições para isso? Olha, isso tem sido um desafio, sabe? É um dos meus desafios de fato, promover esse tipo de capacitação. E dentro disso, existe uma conscientização, que o profissional tem medo do novo, né? Não tem jeito, né? É algo novo, a gente está falando de 2 anos que tem se massificado e se aproximado ainda mais dos profissionais. E surge o medo do serei substituído pela IA, né? Pela máquina. Mas o que tem se desenvolvido, o que tem se desenrolado dentro do processo de adoção de IA é justamente a compreensão do profissional entender. Isso é mais uma ferramenta de trabalho que vai me ajudar a entregar com mais qualidades e mais velocidade. E, por outro lado, é uma decisão que tem que vir da diretoria da empresa. Eles precisam entender que toda ferramenta que é assumida, né, que é inserida dentro da organização, ela necessita de uma capacitação dos profissionais. Então, por isso que eu falei, é um desafio. Assim, hoje eu não só distribuo a capacitação para o profissional, mas também tem todo o trabalho de convencimento da diretoria de uma empresa de que o profissional precisa ser capacitado na adoção dessas ferramentas. E já que o Vinícius tocou nesse ponto central, eu vou perguntar para a Júlia essa questão justamente de como essa tecnologia afeta os empregos. Júlia, na sua visão, a inteligência artificial, ela substitui ou complementa o trabalho humano? Nossa, essa pergunta é difícil, né? Difícil. Para nós economistas aqui, há todo um debate, né, por detrás, um debate filosófico, um debate industrial, né, um debate político, enfim. Não, eu diria que não existe uma resposta fácil para isso, mas eu prefiro adotar uma postura aqui, que é uma postura realista e esperançosa, como diria Ariano Suassuna. Então, nesse caso, eu acho que é uma realidade, é uma realidade competitiva para todos os segmentos em maior ou menor grau, então isso vai ser utilizado, e eu acho que ela tem um potencial muito grande de ser complementar. Eu poderia te dizer, óbvio, que o uso dela reduz muito a participação da atividade humana, da ação humana. Então, por exemplo, tem empresas que registram que antes elas tinham perdas no seu processo, quando era né, uma pessoa fazendo análise de um determinado processo, ela tinha uma perda de
vamos supor, 8,5%, aí depois passa a ter uma câmera que faz essa mesma função de rastreio, né, de algum problema no objeto, que cai para 5% de erro, 4% de erro, e agora você tem uma inteligência artificial cuja taxa de erro é de 0,13%. Essa é a realidade de uma empresa de altíssimo padrão brasileira de equipamentos, de máquinas e equipamentos, né? Então, assim, na verdade, a ação humana no processo industrial, ela está submetida a transformações oriundas da tecnologia há bastante tempo, não só agora, né? Então, você viu que a câmera já tinha substituído em algum grau a ação humana, e agora a gente tem, né, os modelos de IA, né, os softwares e sistemas que já fazem isso. Então, a gente tem que ser capaz também de utilizar, né, a nossa inteligência, a nossa criatividade para compreender, né, como a gente ganha em eficiência e como também a gente gera, né, novas oportunidades de emprego. E aí o Vinícius estava falando sobre a questão do letramento digital, mas de toda uma capacitação, porque também novos empregos vão ser demandados, né? Novas qualificações serão exigidas. Então, isso gera uma própria transformação no tecido social que também tem que acompanhar esse processo, né? Então, qual vai ser o saldo final disso? É sempre uma incógnita. Eu não posso aqui vaticinar absolutamente nada, mas eu acredito que sim, seja possível a gente imaginar modelos em que essas ações sejam complementares. Além da falta de trabalhadores qualificados, os altos custos tecnológicos foram apontados como obstáculo por quase 80% das indústrias que já utilizam tecnologias digitais e por 74% das que ainda não adotaram. De fato, Vinícius, nós estamos falando de tecnologias caras que podem ser um empecilho no processo de modernização? A gente vai ter dois cenários, assim, é um espectro muito amplo falar de machine learning e até o que a gente tem visto hoje no uso de AI generativa. A gente tem todos os sabores aí. Você pode usar uma tecnologia de ponta, por exemplo, com uma câmera com IA embarcada, então você já tem um produto com um valor agregado ali. Então, possivelmente, comprar uma câmera ou sem tecnologia e desenvolver a tecnologia, você vai ter uma curva de desenvolvimento. Então, assim, tudo que é novidade geralmente tem um custo alto, até porque existe uma recuperação de investimento de um estudo, de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, onde, de fato, pode ser que a gente encontre produtos muito caros para aplicar uma tecnologia. Mas, por outro lado, você também tem a parte onde as empresas de tecnologia têm cada vez mais acelerado o processo de desenvolvimento. Então, a gente vai conseguir ter aí uma redução no médio prazo desses investimentos. Então, não redução no sentido de vou diminuir a quantidade que eu vou investir, mas, de fato, vai baratear o custo de produção da tecnologia por conta da própria IA, porque ela vai trabalhar ali num ciclo de retroalimentação, né? A própria IA aprendeu o que a gente desenvolveu e vai desenvolvendo mais rápido as próximas tecnologias que a gente tem e que vai ser lançado. Deixa eu só já te emendar uma outra pergunta, que é, diante de todo esse processo de modernização e de revolução tecnológica que estamos vivendo, como lidar com a segurança dos dados nos sistemas automatizados? A cibersegurança é algo que já deve estar no foco de todos os empresários? Isso, a cibersegurança, ela já, geralmente ela é tratada em segundo plano, mas com o uso da IA, ela deve ser ainda mais colocada em primeiro plano. Pelo seguinte, a gente teve casos onde profissionais usaram uma inteligência artificial pública para dados sigilosos. Então, você aí já teve um vazamento de informação, porque é isso, assim, quando você utiliza uma inteligência artificial que é gratuita, geralmente, dentro dos termos e condições ali, vai dizer que você vai ajudar a retroalimentar, a treinar aquele modelo. Então, usar o que é gratuito para dentro de um ambiente profissional é um risco.
Então, o que está se desenhando dentro da parte de cibersegurança é, de fato, delimitar o uso das ferramentas de IA. E aí é meio contrassenso, né? Se a gente limita o que a gente quer inovar, como é que a gente inova sem perder o controle do dado, né? Então, quando a gente fala do uso da IA de forma corporativa, onde você contratou aquela solução, os termos e condições avaliados pela área de segurança da empresa, ela está dentro do compliance, né, dentro da regulação da empresa, você acaba tendo, de fato, um controle maior. Isso não é suficiente porque a gente está falando só de papel, né, só de processos onde define. O que tem se desenhado hoje é, de fato, a adoção de ferramentas que controlam, de fato, ou que, de alguma forma, monitoram o que você insere na IA e o que ela retorna para você, para a gente evitar o vazamento de informação. Existe uma tecnologia chamada DLP, novamente uma sigla em inglês, que é Data Loss Prevention, prevenção de perda de dados, que ela, de fato, analisa e verifica as informações, se essas informações são sigilosas, se essas são informações de uso pessoal, informações pessoais, um CNPJ, um CPF, ou até mesmo informações de faturamento da empresa, coisas que, de fato, não deveriam ir a público. Essas ferramentas elas têm se conectado a esses modelos de inteligência artificial para, de fato, evitar esse tipo de vazamento. Entendi. Agora, com o avanço da inteligência artificial, quais habilidades serão mais valorizadas nos profissionais da indústria? Julia, você sabe dizer para a gente? Olha, certamente essa capacitação, né, esse letramento digital, como a gente estava falando, vai ser super importante. Acho que não tenho dúvidas de que uma capacidade de programação, né, uma capacidade estatística, digamos assim, seja muito importante, mas não só isso também, porque a gente precisa em algum grau de criatividade, né? Os números pelos números não, eles ajudam bastante, mas eles não resolvem toda a questão. Então, a gente precisa também ter uma depuração no olhar, na capacidade de juntar informações, né, de conectar informações. Então, eu diria que tem o que a gente chama, né, na literatura de soft skills também, né, que são essas skills mais essas habilidades mais em termos de criatividade, de invenção, né, dessa capacidade de juntar coisas que antes não tinham sido feitas, por exemplo, ou não tinham sido imaginadas. Então, acho que é um pouco por aí. Para a gente terminar, vou fazer para os dois a mesma pergunta. Qual que é a expectativa de evolução da inteligência artificial na indústria brasileira, projetos futuros? O que a gente deve ver por aí? Olha, que pergunta difícil, né? Porque a cada 3 meses a gente vê o lançamento de um modelo de IA diferente. O machine learning tradicional, ele segue aí, a matemática segue sendo a mesma, mas cada dia conforme a gente vai utilizando, a gente vai desenhando de fato algum uso novo que a gente não imaginava há 10 anos atrás, né? Eu não sei, Júlia, se você tem algum ponto diferente. Eu acho que sim, é por aí mesmo, tudo tá em constante transformação. Eu lembro que a gente fez uma grande pesquisa, analisando, né, todas as empresas industriais brasileiras para verificar quais seriam as tecnologias disruptivas. A gente fez essa pesquisa em 2017, né, ou seja, 8 anos, começamos em 2017, a gente está 8 anos depois e, por um lado, muitas das tendências que a gente viu, elas se confirmaram, né? Mas outras coisas, assim, eram impossíveis de serem estimadas, né? De serem pensadas em 2017 e hoje são práticas aí sendo muito utilizadas desse uso tão amplo, né? Que as tecnologias, de uma forma geral, têm e a inteligência artificial em específico, ela tem muito essa propriedade. Eu acho que a gente pensando em indústria brasileira, eu acho que a gente tem desafios importantes, né, para enfrentar aqui na nossa realidade, digamos assim, econômica, né, mesmo a indústria tem desafios importantes.
sem dúvida nenhuma, o uso da inteligência artificial até como uma tecnologia de entrada, digamos assim, no mundo do digital, né, dessa revolução digital, ela é muito importante. Então, eu acredito que se você não utiliza, você realmente fica a reboque, né, dos movimentos, das tendências do seu setor. E eu espero que a gente verifique, né, uma ampliação nesse uso, né? Sem dúvida nenhuma, a gente vai precisar disso e a gente vai precisar de todos os incentivos e de todos os mecanismos que favoreçam as empresas a identificarem, primeiro, a identificarem o potencial de ganho com essa adoção, né? Que eu acho que isso ainda é muito importante para muitos industriais, eles verificarem que o uso daquilo faz sentido para eles, inclusive econômico-financeiro, né? Eu já vi casos, por exemplo, de empresas que começaram a adotar tecnologias digitais e elas desinvestiram porque acharam que era melhor fazer do jeito que elas estavam fazendo antes, porque era como, né, era como quem estava ali controlando a empresa dominava, né? Então, enfim, eu acho que o primeiro passo importante é identificar esse ganho, é identificar essa importância, fazer uma boa leitura desse retorno, né, para a empresa e pensar em novas perspectivas, né? Acho que a gente tem que pensar no uso cada vez mais avançado dessa IA, porque a gente pode ter essa porta de entrada de uma forma mais básica, mais inicial, mas existem ainda formas de utilização da IA muito sofisticadas e muito avançadas, que são utilizadas pelas principais empresas industriais no mundo. Então, a gente tem aí um bom caminho pela frente, eu diria. Sem dúvida, dá para imaginar como seria aí a indústria 5.0? Eu acho que é por aí. Na verdade, o que se entende como indústria 5.0 é exatamente essa relação, né, da sociedade, do homem, né, no uso dessas tecnologias digitais, né? Então, a gente já está caminhando, já está nela, né? Tudo isso é tão difuso, é tão difícil dizer exatamente o que é uma coisa, o que é outra, porque está tudo sempre em constante transformação. Mas essa já é a nossa realidade, certamente. É isso aí, tá certo. Júlia, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, foi um grande prazer. Obrigada a você também, Vinícius, por estar de volta, aceitar nosso convite. Não, obrigado, é um prazer. Espero voltar aqui novamente. Com toda certeza. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com Vinícius Albino, especialista em sistemas com inteligência artificial, e com a Júlia Torraca, professora do Instituto de Economia da UFRJ e pesquisadora do Grupo de Indústria e Competitividade. E você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Record Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!